Ele não quer usar camisinha. Gente, isso é a coisa mais comum do mundo. Não você aceitar o cara querer. Os homens, eles decidem de uma forma diferente como eles vão fazer, né? Com quem eles vão fazer sem ou com preservativo. Eu sou Diele Miranda, do Instagram As Mulheres de Marte. Se inscreve aí, deixe seu joinha, tem muito mais novidade. Dá uma rolada aí. Uma rolada, ó. Ah, quinta série. E que tem um monte de vídeo interessante aí pra você descobrir como seduzir, como conquistar e como ter uma vida melhor, né? Viver a feminilidade sem ficar sofrendo. Então, é a coisa mais comum do mundo. E assim, eu lembro quando eu era nova, eu não imaginei que fosse ser tão difícil fazer um homem colocar preservativo. Mas na maior parte dos casos, os homens, eles. Esse vai ser um vídeo engraçado. Eu brinco assim com meus amigos, né? Que assim, se não tiver fedendo muito, eles não usam. E, gente, infelizmente, os homens. Vou falar dos homens, que eu não quero nem pensar que seja você, tá? A responsável por não usar a camisinha. Mas também tem muita mulher, a gente sabe disso. E aí, os homens não gostam. E, independente da mulher gostar ou não. Só que muitas vezes eles simplesmente brocham. Tem um monte de homem que o pinto ele falece na sua frente diante do cheiro, do odor do látex, né? E aí, aquelas desculpas, né? Ai, não, é porque eu não gosto, ai, porque não sei o que, eu não engravido, eu tiro na hora. Pois é. Só que doença não evita. Gente, nem preservativo evita 100%, né? Vocês sabem disso. Espero que saibam, né? Porque tem gente que fala como assim, não, só encapado. Mas isso não evita tudo, né? Mas enfim, já evita bastante coisa. E aí tem gente que fala, né? Poxa, mas aí como é que eu vou fazer? Já tô lá, aí não tem. Aí você não vai fazer, né, bebê? Você vai brincar, você vai fazer outras coisitas, né? Que também fazem você chegar lá, também podem ser prazerosas. Não precisa fazer só porque o cara quer. Aliás, é assim que eles conseguem. E assim, eles querem fazer parecer que a mulher, a que tá ali na frente dele, seja que você quem for, é especial, é diferente. Sabe o que eles costumam dizer? Eu confio em você. E aí, sabe o que eu já disse e te digo pra falar? Mas eu não confio em você. Né? É isso. Eu não confio, você não deveria confiar em mim também, né? Ah, mas eu te conheço. Mas não é assim, não tá escrito aqui DST, IST, vou engravidar esta noite. Não tem, gente. Então, assim, é, é brincar com isso, né? E aí, alguns caras falam, né, que, mas eu dou sangue, né? Tem sempre o que doa sangue. Eu dou sangue, eu fiz exame e tal. Você fala assim, mas. E se eu tiver alguma coisa? Quando algo tiver muito. Se tiver, essa situação tiver muito te encurralando, por que você não pode falar isso? Você via que o cara talvez faça até alguma coisa meio forçado, você pode falar isso, mas eu não te garanto que eu não tenha nada. Eu engravido fácil. Você vai jogar pra ele. Aí eles morrem de medo. Só que quando você fala isso, né? Então eles acham assim, como você é bonita, limpa, não sabe, não tem conversinha sobre você. E eles geralmente brocham sem camisinha. Eles vai ser a opção que eles vão ter. Porque, namorei muito tempo, como é que eu vou dizer? Eles fazem amor consigo mesmos, sabe? E aí não tem esse. Não treinam, né, com preservativo. Eu tenho um amigo que ele falou isso, ele tava começando a broxar sem camisinha, né? Com camisinha. E aí ele começou a fazer o alto amor com o preservativo. E aí ele começou a melhorar isso. Então é uma saída para quem tá muito viciado, né, no alto amor. Mas isso aí não é problema seu. O seu problema é ter prazer rápido, né? Se divertir essa noite, né? Que você se dispuser a isso. Então, se o cara não consegue, isso não é problema seu. Você vai brincar, você vai fazer outras coisas. E, em último caso, você pode até falar assim: olha, eu não confiaria em mim, não. Quando você estiver encurralada, tá? Mas é uma coisa que você vai ver a cara, né? Sabe? Vai dar um sustinho e ele vai pensar duas vezes. Não submete a isso, né? Porque, mas pra que isso tudo? Cara,
A maior parte das mulheres só se submete, só faz, entendeu? Ah, porque é gostoso, é porque eu tava com tesão danado. E isso pode te custar, sabe, um pesadelo horrível. Quem já teve gravidez indesejada já sabe disso, o quanto que isso pode ser ruim. Indesejada mesmo, eu não tô falando assim, não planejei, mas estava com uma pessoa ali. Não, indesejada, que vai, sei lá, num momento péssimo da vida. Ou até que já pegou uma DST. Porque a gente só pensa em HIV, né, gente? Mas não tem outras. E você já pensou, você ficar tomando remédio, tem há muitas, HPV, herpes, não tem cura. Né? Você pode no máximo ficar ali com aquele negócio isolado, né? Cuidado, mas cura não tem. E outras, poxa, você vai ter que ficar tomando injeção, remédio, às vezes volta. Você não precisa disso, né? Então, se ame de verdade. Olha aqui eu falando essas frasezinhas clichês que essas coaches aí de auto-amor ficam ensinando. Mas é verdade, né? Se você não se colocar como prioridade, ninguém vai colocar. E essa é a prioridade número 1. E mesmo, mas eu fiz exame. Gente, o exame não identifica tudo não, tá? HPV, por exemplo, é um exame muito mais sofisticado que não vai ser feito com sangue, esse exame de posto de saúde, tá? Então, quando o médico fala, tô te passando todos os exames, não são todos de fato, né? São os principais, tá? Então, se cuida. Se cuida, porque é você que vai ficar com você até o fim dos seus dias. Isso é garantido. Um beijo, deixe seu joinha, até a próxima. Segue lá no Instagram. Tchau, tchau. As Mulheres Marte.